mais essa atividade da Nova Acrópole. O tema da nossa palestra de hoje vai tratar sobre o Enigma da Vinci, ou seja, o foco fundamental é esse personagem, Leonardo da Vinci. Eu peço que vocês no site devem dar uma olhada na simples exposição que fizemos de 11 dos 17 quadros que são legitimamente atribuídos a Leonardo. Por incrível que pareça, Leonardo da Vinci é tido como um grande pintor e de fato é. Mas quando se fala de um grande pintor, você imagina em dezenas de obras. Ele tem apenas 17, sendo que grande parte dessas 17 inacabadas. Dessas 17, nós selecionamos as 11 mais famosas e colocamos aqui, além de alguns esboços aqui, para que vocês conheçam. E algumas dessas peças nós vamos falar, não só pelo interesse que elas têm, como também porque muitas são citadas no livro da moda, o Código da Vinci, como repleto de simbolismo. Repito, o objetivo dessa palestra não é tratar especificamente sobre o livro Código da Vinci, é falar sobre Leonardo da Vinci, mas evidentemente trataremos também desse assunto como parte do desenvolvimento do tema, dentro do que é possível numa palestra dessa amplitude. Então, eu dividi a nossa abordagem nessa palestra em 3 núcleos. Em primeiro lugar, a gente fazer rapidamente um contexto do que veio a ser o Renascimento. A ideia que norteia o Renascimento, o berço de Leonardo da Vinci. Que momento histórico foi esse que gera o Leonardo, que gera o Michelangelo, que gera o Rafael Sanzio, que gera o Tiziano, um Shakespeare, um Camões? Que momento histórico é esse que dá florescimento a tantas personagens fundamentais da história humana? Qual foi o contexto, qual foi o berço em que nasce o Renascimento? Em segundo lugar, vamos falar especificamente acerca de Leonardo da Vinci, narrando os fatos principais da vida dele, uma biografia bem compacta e a visão de Leonardo acerca do mundo, um pouco acerca do enfoque que ele deixa registrado nos seus manuscritos, todos escritos de trás para frente, como vocês sabem. E em terceiro, aí sim, vamos abordar alguns elementos fundamentais da obra O Código da Vinci. Bom, em primeiro lugar, então, vamos pegar alguns elementos fundamentais que eu selecionei para falar para vocês a respeito do contexto. O contexto em que vive Leonardo da Vinci, o Renascimento. Basicamente, todo mundo teve, nos seus cursos de história secundários, uma noção de como nasce o Renascimento. Na verdade, existe um momento, a partir do século XI, do mundo ocidental, em que se conforma aquilo que se chama o início da decadência do feudalismo. Isso vai basicamente do século XI até o século XIV. O que vai provocar isso? Um monte de causas. A explosão demográfica da Europa medieval. Você sabe que no regime de feudo, quem herdava o feudo era o filho mais velho. O segundo filho normalmente ia para o clero, o terceiro filho para a cavalaria e os demais. Não havia uma instituição tão rígida do casamento monogâmico assim, então havia uma grande quantidade de filhos bastardos, nascidos para tudo quanto é lado. Onde colocar todos esses filhos? E não só isso, como também a explosão demográfica dos próprios servos. Isso começa a ameaçar esfarelar as propriedades, a cavalaria começa a ficar muito ociosa e se tornar aguaceira, provocar desordens, enfim, uma série de motivações que fazem com que, num determinado momento, crie-se as cruzadas, ou seja, reúne-se um bando de expediente populacional, manda todo mundo para reconquistar a Terra Santa, e isso faz com que se resolva vários problemas de uma cajadada só. Só que, como normalmente acontece na história, isso resolve alguns problemas e cria muitos outros. E a partir do momento que você tem contato com um Oriente que é brilhante, um Oriente que está efervescente de tecnologia, de cultura, de mercadorias refinadas, o Ocidente começa a cobiçar todas essas coisas. E não tem um poder de barganha para adquiri-las. Só existem 2 maneiras de você adquirir um produto, uma manufatura, um produto comercial, uma especiaria. Ou você o rouba, e não dá, porque o Oriente é muito mais potente militarmente, ou você comercia. Agora, como comerciar? Oferecendo o quê? Uma Idade Média que jamais tinha privilegiado qualquer tipo de manufatura, qualquer tipo de comércio, e que não sabe muito bem como fazê-lo. Isso vai provocar toda uma reestrutura medieval, onde então vão começar o nascimento dos chamados burgos, vai começar uma concentração urbana, ainda que em pequena dimensão, sobretudo em 2 regiões, gente, que nós vamos ver no mapa. Peço a aqueles que depois tiverem interesse e curiosidade, esse é um mapa exclusivamente sobre Renascimento e Reforma. Portanto, ele vai focar muito nos elementos
próprios dessa época histórica. Vocês vão ver, isso vai acontecer sobretudo aqui na bota italiana e lá em cima, na região onde hoje a gente tem o norte da França e Bélgica, que era chamada de Flandres. Essa região flamenga vai fazer um comércio muito intenso com o Báltico, que é essa região aqui, onde dos países nórdicos eles trazem matéria-prima. E a partir daqui, do comércio italiano, Gênova, Veneza, essas cidades vão fazer um entreposto comercial que via Constantinopla vai trazer mercadorias do Oriente. Isso começa a desestruturar lentamente todo o mecanismo medieval. Por quê? Como você vai passar com mercadorias por aquele bando de feudo, onde cada um tem a sua lei, cada um tem a sua moeda, e o senhor feudal faz o câmbio do jeito que ele bem entender? Evidentemente não vai dar. É necessário progressivamente uma mentalidade de unificação. Então esse comércio renascendo num determinado momento, a partir do século XI, ainda em plena Idade Média, começa a corroer nas bases a estrutura feudal e gerar uma nova classe que lentamente nesses burgos vai adquirindo poder econômico, que é a burguesia, que não se enquadra nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro estado. Não é clero, não é nobreza e não é servo. Não acredita no poder da hierarquia